Nosso querido irmão pastor José Muniz, ali de Três Lagoas, vai nos trazer uma palavra de Deus para o nosso coração. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Tributo a Deus toda honra, toda glória, todo louvor, exaltação, magnificação ao excelso e grande nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Nilson, pela essa rica oportunidade. É uma oportunidade indivisível estar aqui no meio de uma pleite de homens de Deus e nos fazer acompanhar do nosso segundo vice-presidente, pastor Antônio César, assim como o pastor Roberto Fernandes, pastor Flávio Gabriel. Uma imensa honra estar aqui. Os irmãos Viana, que desde a minha tenra idade, ouço os hinos e sou edificado por eles. Uma alegria muito grande. Queridos, em rápidas palavras, gostaria de compartilhar com vós outros um texto que está inserido no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, um texto deveras conhecido, mas que o Senhor havia colocado no meu coração, ainda ali em Três Lagoas, e eu queria compartilhar com vós outros. Trago também o abraço do nosso pastor presidente, pastor Eduardo Lopes, a toda a igreja, assim como o vosso pastor. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 40, estou falando a obreiros, e eu achei muito interessante. Já participamos de várias escolas bíblicas. Ali nós temos o EBOM, Escola Bíblica de Obreiros e Membros, e aqui vocês têm o EBOC, Escola Bíblica de Obreiros e Cooperadores e Cooperadoras. Achei muito interessante, muito bom esse tema, essa escola. Versículo de número 40 do primeiro livro do profeta Samuel, versículo de número 40 do capítulo 17, está escrito assim: e tomou um cajado na mão e colheu para si 5 pedras do ribeiro e a pôs no alforje de pastor, e lançou a mão à sua funda, e chegando ao filisteu. Versículo de número 49. E Davi pôs a mão no alforje, e tomando dali uma pedra, e com a funda atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Amém? Queridos, é sabido de todos que este livro do profeta Samuel, ele registra o início da monarquia em Israel. É sabido de todos que esse texto, ora lido, fala-nos acerca de uma guerra épica, mas uma guerra que sempre acontecia. Os arques inimigos de Israel, os filisteus, mais uma vez vêm contra Israel. Mais uma vez há uma guerra acontecendo. Nós sabemos que as guerras, à luz de 1 Crônicas, capítulo de número 11, acontecia na primavera. Na primavera os reis saíam à guerra. E a Bíblia diz que esta guerra agora acontecida, ela começou de uma maneira diferente, porque os filisteus agora se reúnem num lugar chamado Vale de Elá. E quando eles estão reunidos ali naquele vale, a Bíblia nos conta e nos relata que eles fizeram uma estratégia de guerra também muito usada na época. Qual era a estratégia de guerra? Para que não houvesse um morticínio, para que não houvesse uma matança,
entre os dois exércitos, era conhecido que eles escolhiam duas pessoas, dois soldados, belicamente armados, para guerrear entre si. E aquele soldado ou aquele guerreiro que ganhasse a batalha, aquela batalha corporal entre dois soldados, este venceria a guerra, e o exército que perdesse aquela batalha seria servo daquele outro exército. Isto era uma estratégia de guerra que acontecia. E a Bíblia diz que os filisteus agora, eles contratam um homem chamado Golias para defender o seu exército. Golias era um homem de Gade, era um gadita. Golias era um gadita da linhagem de Anak, ou seja, ele era um gadita da linhagem dos Anaquins. Os Anaques eram homens zarrão, era um homem grande. A Bíblia diz que Golias, ele tinha 6 côvados de altura, isso aproximadamente a 3 metros de altura. Golias agora afronta o povo de Israel, e eu quero que você preste bem atenção nisso daqui. Golias, ele afronta o povo de Israel, uma afronta que durou aproximadamente 40 dias e 40 noites. Foi escolhido para afrontar o povo de Israel, um homem grande, enorme, um homem que tinha estatura grande e também força descomunal. E esta força descomunal que Golias tinha, aparecia, era visível, e isso amedrontou o exército de Israel. Eu estou falando de coisas que vocês conhecem, mas preste atenção, isso amedrontou o exército de Israel, amedrontou de uma maneira que eles ficaram atemorizados, e começaram a se esconder. A afronta acontecia, mas não tinha ninguém que revidava. A afronta acontecia, mas não tinha ninguém que se posicionava. A afronta acontecia, mas não tinha ninguém que se levantava para defender a honra israelita, a honra do povo de Deus. O exército inimigo levantou um combatente, o exército inimigo levantou um guerreiro, mas do povo de Deus ninguém se levanta. Do povo de Deus estão amedrontados, o povo de Deus está apático, o povo de Deus está se escondendo. Mas só que a Bíblia diz que agora Deus levanta alguém dentre o povo, porque eu digo uma coisa em alto e bom som: nós estamos vivendo uma época em que o povo de Deus está sendo desafiado, o povo de Deus está sendo afrontado. Eu estou falando de uma perseguição, e esta perseguição ela não vem da ordem governamental, mas a perseguição é a perseguição ideológica, e essa perseguição ideológica, ela está tomando conta dos nossos dias, e nós vemos as ideologias crescendo, e as ideologias estão se avolumando dia após dia. É um gigante que está se levantando, e ele diz em alto e bom som: quem vai vir contra mim? Quem vai se posicionar para esta guerra? E eu tenho visto isto, que poucos se levantam, e Deus nesta tarde, a qual já ouvimos palavras que nos edificou, vimos uma palavra que nos trouxe a lembrança, a busca pela unção, nós vimos uma palavra que nos trouxe aqui, um alerta acerca da queda, e esses poucos minutos que me deram, eu quero transmitir esta palavra, que Deus ainda tem alguém para levantar. Eu vou dizer novamente: Deus ainda tem alguém para levantar.
eu sei que o inimigo das nossas almas, ele tem lançado essa perseguição ideológica, mas eu creio que dentre esses que aqui estão, Deus ainda tem alguém para levantar. A Bíblia diz que esse alguém surge de Belém, de Beit Lahem. Beit Lahem, Beit casa, Lahem pão, casa de pão. Deus agora vai até Belém, a casa de um homem chamado Jessé. Jessé agora chama o seu filho Demeler ou Davi e chama ele um moço. A Bíblia diz um moço tenro e ruivo. Nós não sabemos exatamente a idade de Davi, até porque a hermenêutica não me dá qualidade para afirmar a data ou a idade. Nós presumimos que, à luz de Êxodo, capítulo de número 13, que aqueles que eram escolhidos para a guerra tinham que ter acima de 20 anos, e Davi não foi escolhido para a guerra. Nós deduzimos também que Davi era filho de Jessé e tinha aproximadamente 7 irmãos, e ele era o mais novo da casa. Subentende-se pela contabilidade dos anos de Jessé e também dos seus filhos, subentende-se que ele era muito moço, um adolescente. Mas agora Davi é chamado pelo seu pai, preste bem atenção, e é-lhe dado algumas coisas, os alimentos, para levar até o comandante de 1000, e agora separa-se 10 pães e 10 queijos, para que ele leve ao comandante de 1000. Agora sai Davi, com a incumbência de seu pai, para chegar até uma batalha. Ele vai para a batalha levar alimento. Repete após mim, ele vai para a batalha. É muita gente para pouco barulho. Ele vai para a batalha para levar alimento. Não, mais uma vez, ele vai para a batalha para levar alimento. Não, eu vou falar até alguém pegar. Ele vai para a batalha levar alimento. Ele vai para a batalha levar alimento. Ele vai para a batalha levar alimento. Ele vai para a batalha. Pega na mão desse crente que pagou a inscrição porque ele quer aprender e ele quer receber. Pega na mão dele e diga assim: Deus te chamou para a batalha, mas a sua primeira incumbência é levar alimento. Eu vou usar uma linguagem bastante simples para te entender. Papai te trouxe hoje aqui para você granjear, você pegar alimento para levar ao povo que está na batalha. Quem já foi alimentado hoje? Deixa eu ver. Eu vim trazer só um petisco, irmão. Alimento sólido nós já recebemos, mas recebe esse petisco aqui. Você vai levar alimento. E Deus está te dando alimento hoje. Pastor, eu sou um cooperador, pastor. Eu sou uma cooperadora, eu sou um auxiliar de trabalho. Não se preocupe, nada começa grande, tudo começa pequeno. E quem é pequeno prepara alimento para quem está na batalha. Quem é pequeno prepara. É como da Coreia. Quem é cooperador e cooperadora, levante a mão. Só os cooperadores. Ei, se prepara porque tem alimento chegando na tua mão. Alimento.
E agora ele recebe alimento, prepara o animal e vai. Ele chega ao capitão de 1000. A Bíblia diz que ele entrega o alimento. E ele foi ali para ver os seus irmãos que estavam na batalha. A Bíblia diz que ele chega à beira do vale de Elá. E quando ele chega à beira daquele vale, a Bíblia diz que ele ouve a afronta de Golias. E a afronta de Golias não era somente contra o povo de Israel. Ele afrontou durante 40 dias e 40 noites. Ele saía pela manhã e saía à tarde. Era de manhã e de tarde a afronta. Era no romper do dia e no crepúsculo do dia. Ele vinha afrontar. Ele afrontava. Oh, meu Deus. Eu vou ter que abrir um parênteses aqui, porque o Espírito Santo me deu algo a passar. Tem pessoas sendo afrontadas aqui. Tem pessoas passando por afrontas aqui. Tem pessoas sendo afrontadas, sendo pisoteadas. Aqui tem pessoas que têm lançado em rosto aquilo que você fez, aquilo que você cometeu, o delito que foi feito. E você veio a essa escola bíblica e está aí assentado ouvindo pregações. E essas pregações, as ministrações, os estudos têm mexido com você, mas a sua alma está dilacerada. E você está dizendo: Deus, tu não estás vendo a perseguição e a afronta que passo dentro da minha casa. Tu não tem visto a afronta que passo no meu emprego. Tu não tem visto a afronta que eu tenho passado ministerial. Mas assim te diz o Eterno: eu vi sim a afronta. E não te preocupes, vou eu entrar com a providência ainda hoje, diz o Senhor. Ainda hoje eu entro com a providência. Levanta a mão para receber o que está descendo aqui. Alacobe da coia, saindo oremirácia. Todo aquele que está recebendo afronta, todo aquele que tem sido afrontado, começa a receber agora, a partir desse momento, a resposta vinda do alto, dizendo: eu sou o justo juiz, que não tenho culpado por inocente, mas julgo a causa do justo. Prestai atenção. A Bíblia diz que a presença de Deus é forte aqui. Ai. Ei. Dá liberdade, irmão, dá liberdade. Se a glória está descendo, abre a boca, glorifique, fala em línguas estranhas o Senhor. A Bíblia diz, prestai atenção, prestai atenção. Eu ainda estou no preâmbulo introdutório da mensagem, prestai atenção. A Bíblia diz que agora Davi ouve a afronta. A afronta é a seguinte: não há homem em Israel que possa me enfrentar, e não há Deus em Israel. A afronta foi dirigida ao povo e ao dono do povo, porque nós temos um dono. Ei, nós temos um dono.
Pastor, o senhor está usando essa terminologia dono, por quê? Porque a Bíblia diz no livro do Êxodo que nós somos propriedade peculiar de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos da descendência de Abraão pela herança. Somos enxertados na videira. Então somos descendência de Abraão. Se somos descendência, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E se somos assim, somos propriedades de Deus. Toque no ombro de alguém e diga: você tem um dono. Não toque no ombro dele e diga: você tem um dono. E a Bíblia diz, prestai atenção, que agora ele ouve a afronta. Ouvindo a afronta, ele se prontifica. E diz assim: eu vou enfrentar esse incircunciso filisteu. Eu vou enfrentar esse incircunciso filisteu. Ele se levanta e toma essa decisão. Essa decisão foi levada ao capitão, do capitão foi levada ao rei. Chegando ao ouvido do rei, Saul chama Davi e diz assim: você quer batalhar? Sim, eu quero, vou lutar, vou pelejar contra ele. Mas a Bíblia diz que agora Saul tenta colocar o que? A armadura dele em Davi. Você conhece a história? Coloca sobre Davi a couraça, coloca sobre Davi todo o aparato da sua armadura e coloca a espada de Davi, a espada de Saul na mão dele. Davi pega, eu acho isso muito lindo. Davi pega todo aquele aparato, a armadura, e começa a andar. E a Bíblia diz que ele não consegue nem andar com a armadura de Saul. Sabe por quê? Porque Davi, ele não tinha costume, a Bíblia é clara, ele não tinha costume com aquilo. Só que a narrativa bíblica é tão linda, que ele olha para Saul e diz, em outras palavras, está implícito no texto, ele olha e diz assim: eu não preciso disso, porque eu já tenho arma. Eu matei o leão e o urso. Quando foram dar contra o rebanho, eu matei. E o interessante é que o leão, ele arrancou a ovelha, estava na boca do leão. Estava na mandíbula do leão para tragar, eu arranquei. Eu matei o leão e o urso. Mas aí fica a indagação, presta atenção. Fica a indagação, ele matou como? Se não tinha espada, se era um menino, como ele matou? Me permita, nobre pastor, pegar um gancho na sua mensagem. Ele matou por quê? Porque no capítulo 16, ele foi ungido. Ele ungiu, ele foi ungido. E a Bíblia é clara no capítulo 16 que a partir do momento que ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Pega na mão desse crente, levanta a mão dele para cima. Não, pega a mão dele. Eu prego assim, me perdoe, eu prego desse jeito. Pega na mão dele, levanta para cima e diga assim: quem tem unção de Deus não precisa de armadura de Saul. Quem tem unção, a unção mesmo é a arma que ele precisa. A unção é suficiente para derrotar, não precisa de mais nada. Mas preste atenção, estou correndo, preste atenção. Agora Davi pega a sua funda. Você pode pensar que funda
era apenas algo para afugentar os animais do rebanho, mas não era. À luz de Juízes, capítulo de número 20, versículo 16, está escrito assim: havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com funda uma pedra e conseguiam acertar um fio de cabelo e não erravam. Com uma funda, um homem conseguia acertar um fio de cabelo e não errava. Não, segura para dar um glória mais forte. Até hoje, há atiradores de funda em Israel. A funda, eles atiram por esporte agora, mas a funda atirada, que é uma tira de couro, com a parte mais protuberante no final, é colocada a pedra ali e atirada. Um homem chega a atirar uma pedra de funda e ela vai a velocidade, pasme vocês, de aproximadamente 160 quilômetros por hora. Está entendendo? E Davi tinha habilidade com a funda. Dá uma olhada de canto para esse irmão e diga para ele assim: você não me conhece. Dá uma olhada para ele e diga: você não sabe as habilidades que eu tenho. Tem gente que se engana com você. Tem gente que se engana conosco. Nós temos habilidades que muitos desconhecem. Vou correr. E ele pega a sua funda e saiu à batalha. Só que antes de ir à batalha, e eu encerro aqui, ele vai até o ribeiro, pastor Nilson. E ele chega no ribeiro, pastor Éder, e ele colhe da beira do ribeiro 5 pedras lisas, pontiagudas. E eu pensei, analisei, raçoei na minha mente, por que pegar pedras da beira de um ribeiro? Sendo que o lugar onde ele estava havia várias rochas e fragmentos de rochas. Havia pedras no lugar. Mas ele foi pegar do ribeiro. Pergunta por quê? Não, se todo mundo me perguntar, eu não vou responder não. Pergunta por quê? Sabe por quê? O ribeiro acontece uma coisa. As pedras que estão no leito do ribeiro, elas ficam em constante movimento. Constante movimento. Por quê? O ribeiro é diferente de córrego. O ribeiro é diferente de rio. O ribeiro, a correnteza é mais forte. As pedras vão fazendo uma flexão uma na outra. E ela vai fragmentando uma a outra. E elas ficam pontiagudas. Isso é da natureza. O ribeiro, a própria correnteza vai afinando as pedras. E quando, se você não der glória, eu paro agora. Só que quando a pedra já está pronta, afinada, ela sai do leito do ribeiro e vai para a beira. Pastor, achei até bonito, interessante, mas não entendi. Toca no ombro de alguém e diga assim: a sua arma, Deus já está preparando. Não é você, é Deus que está preparando. A munição Deus está preparando para derrotar esse gigante. A munição está dentro do ribeiro e Deus já está afiando ela. Meu Deus, já está afiando ela. Você não está vendo, mas ela está sendo preparada no leito do ribeiro. Ela está sendo preparada no leito do ribeiro. Quem afiou as pedras não foi Davi. Quem afiou as pedras foi Deus. Dentro do leito do ribeiro, Deus falou para Davi: não pega nenhuma dessas rochas. Vai para a beira do ribeiro pegar a pedra que eu já afiei para você. Eu já afiei. Levanta a mão para receber.
Deus manda lhe dizer, usando esse caco de barro aqui, para te dizer: eu já preparei a munição para derrotar esse gigante. E não é você com seus acadêmicos conselhos ou com toda a sua formação, mas é eu que preparei no leito do ribeiro, no leito do ribeiro. E vai chegar na sua mão. Vai chegar na sua mão. Escolhe 5, não 3, nem 2, nem 4. Escolhe 5. Queria ter mais um tempo para falar das 5, mas escolheu 5. É sabido de todos que Golias tinha mais 4 irmãos. E ele escolheu 5. Pegou a pedra, foi para a batalha. Golias olha para ele e diz assim: sou eu um cão, para que tu venhas a mim com paus, com pedras? Eu vou entregar a sua carne às aves dos céus e de todos os soldados de Israel. Davi olha para ele e diz assim: eu vou contra ti, na força do Senhor dos exércitos. E hoje mesmo, eu vou repetir por 3 vezes: hoje mesmo, está entendendo, obreiro? Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo, eu te matarei, cortarei a tua cabeça. Hoje mesmo. Essa afronta acaba hoje. Com a permissão do anjo da igreja, fique de pé. Lemanda eu sou. Lecondiácia. Levanta as suas mãos para o céu, por gentileza. Isso não é mecanismo. Isso é o que Deus falou comigo agora. Aqueles que estão passando por algum tipo de afronta, seja ela de ordem familiar, seja ela de ordem profissional ou ministerial, eu quero que você levante mais alto a sua mão. Deus te escolheu, Davi, para esta época. Deus te escolheu, Davi, para este momento. Deus te escolheu, Davi, para ser um diferencial, um divisor de águas. E nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, Davi, Deus vai visitar a sua vida. Eu coloco sobre as suas mãos agora, diz o Eterno. Não pense que isso é mecanismo, isso aqui é Deus falando contigo. Eu coloco nas tuas mãos agora, Davi, agora, nesse momento, a arma que tu precisavas, Davi, para vencer esta situação. Comece a receber agora, 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 agora. Isso. Se manifeste, se manifeste. Ninguém sabe a afronta que tu está passando. Ninguém sabe o vale que tu está enfrentando. Se manifeste, vai. Isso, recebe essa arma, recebe.
Recebe essa arma. Isso é Deus que está te dando. Isso te alegra, crente, te alegra. Hoje é o dia que Deus coloca por terra. Glória a Deus. Pastor Éder fazendo uma oração por todos nós. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecidos por esse